Cara, e aí, Muito Bush? feliz. Beleza, Cabeça a cara? milhão. Muito feliz, muito feliz. Bush, assim, ó, pra galera que não te conhece, conta um pouco da tua história, cara. Quem é você? Onde é a tua cidade? Minha Qual a tua cidade é quase a origem? capital do Brasil, né? É, né? Quase. Lajeado, no Rio Grande do Sul. Aham. Não, o Bush é um cara que veio numa família simples, né? Do interior do Rio Grande do Sul. Eu, com 13 anos, às vezes eu comento, não é muito comum, mas eu lavava caminhões com 13 anos. Eu não tinha muita perspectiva, né? Educação normal em casa, Como mas assim lavava o caminhão? Lavava, com 13 anos tipo, pra ganhar dinheiro? eu queria ganhar um dinheiro, né? Eu jogava futebol até com 13 Tá. anos e eu já sentia que não ia ter muito futuro, né? Eu Aham. não tinha esse shape, né? Eu era melhorzinho, né? E, e aí eu comecei a lavar caminhão para tirar um dinheiro para ajudar em casa, ajudava numa atacada, carregar caixa, tal, para ajudar minha família. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar de verdade, com estágio, fazer xerox. Pouca gente conhece xerox, acho ainda, né? Mas Sim. fazia xerox numa universidade. E naquela universidade eu descobri um computador. Naquela sala que eu trabalhava, no mesmo ambiente, tinha uma pessoa que ficava o dia inteiro digitando. E o que ela fazia? Na época que começou a digitalização das empresas, acho que era 94 mais ou menos, o que aconteceu? Os professores faziam a prova à mão e depois dava pra gente fazer o xerox para entregar pros alunos a prova bonitinha. E aquele computador me chamava muita atenção. Mas eu não tinha perspectiva de nada na minha vida naquela época, né? Minha vida era conduzir o que tava dando, né? Tá. Estudava em colégio público e tal. E eu pedi pra minha mãe, mãe, um dia eu queria fazer um curso de informática e tal. E aí até que um dia que ela me matriculou num curso. Aí nossa, eu te matriculei num curso, fiquei super feliz e tal. E ela me disse, mas é um curso de datilografia, né? Mãe, tu não entendeu que era informática? Ela disse, não, a gente tem que fazer tudo bem feito. Então, se tu vai usar um computador, tem que saber usar os dedos certos do teclado. Isso ainda era Sim. uma coisa nova, né? Aham. Aí fiz datilografia, me dediquei e tal. E aí, para fechar esse parênteses inicial, ao final daquele mesmo ano calendário, eu fui selecionado como digitador para informatizar a biblioteca da instituição. Uhum. E por que eu fui selecionado? Porque eu digitava mais rápido. Por quê? Porque eu fiz datilografia. Uhum. Então, o primeiro marco, desde cedo na minha vida, foi assim, de entender que às vezes os pontos cinzas que foram acontecendo na nossa caminhada, na hora a gente não entende a dificuldade, mas depois eles fazem todo sentido. O que é Né? ponto cinza? Ponto cinza são aqueles momentos que a gente não deseja que aconteça, né? Legal. Aquelas situações que são percalços. Não estou falando que são situações que eu não fui responsável, mas situações que a gente planejou, se organizou e não aconteceu como queria. Sim. E aí dá uma baixa assim, de, puxa, eu queria tanto que isso tivesse acontecido e não deu certo. Mas lá na frente a gente entende por que essas coisas não acontecem. Às vezes a gente não tem maturidade, às vezes a gente não tem contexto. E para mim foi importante isso, porque desde então eu entendi muito claro que, independente se eu gostasse ou não do que eu estivesse fazendo, eu teria que ter algumas premissas. A primeira delas era fazer o melhor que eu podia. Um over-delivery, que hoje a gente chama, né? Tá. E dali, passou alguns anos, eu fui desligado da instituição de ensino, eu fui demitido com 19 anos. Eu trabalhei 5 anos lá. Porque depois que eu saí do Xerox, fui da biblioteca eu trabalhei na TI da instituição, fiz sistema acadêmico, eu fui um grande programador por muitos anos, né? Tá. E como eu não batia muito com a política das pessoas que comandavam lá, no sentido de filosofia, a tecnologia teve uma época que tinha meio que esquerda e direita, vamos chamar assim, e sem entrar em detalhes, eu não batia muito com a visão. E a pessoa disse, cara, como tu não tá na minha visão, eu lidero, então, né? Não... E foi um impacto para mim, porque tu tá no interior, a minha vida tinha mudado, né? Por ter tido a oportunidade de trabalho. E eu sempre tinha 2 ou 3 empregos paralelos, fazia site de internet para empresa, sempre estava com atividade. Aí passou 4 meses, na minha época a gente procurava emprego no jornal, peguei o jornal de domingo e tinha um emprego em Porto Alegre. E aí me apliquei na vaga, era segredo, assim, não dizia o nome da empresa. Fiquei 90 dias participando de um processo bem duro, né, acima do que eu esperava. E ó como é a vida, né, às vezes outro ponto cinza, né. A primeira entrevista que eu fui fazer, o recrutador me perguntava, tu conhece essa tecnologia? Aí eu dizia, mais ou menos. Aí ele escrevia na ficha, domina. E eu já inseguro, porque eu era um cara todo coxinha, né? Assim. Aí ele, conhece isso aqui? Mais ou menos, domina. Acabou a ficha, eu dominava tudo. Eu digo, caramba, nem eu. Não, porque ele, acho que não tinha ninguém que conhecia nem médio. Então ele disse, eu vou ter que botar esse menino, né? E tu vê como é a vida, né? Eu cheguei em Porto Alegre, eu não sabia nem pegar ônibus. Porque o cara do interior, cara, chegando numa cidade grande, Sim. né, não sabe pegar ônibus. Então eu ia a pé nos lugares. Nossa, eu dava tipo 6 km pra entrevista. Aí eu saí da entrevista dizendo, cara, eu preciso dominar esses negócios, porque a próxima entrevista vai... Aí eu peguei eu ia a pé mais 5 km pra comprar um livro. Aí eu voltava mais esses 10 km, 11 aí pra rodoviária pra voltar de ônibus pra casa. Lajeado. E aí eu estudava, chegava na outra reunião, eu dominava. Porque eu tinha que ser bom naquilo que eu falava. Fechando parênteses, eu fui trabalhar na ONU.
a ONU me contratou para ser consultor de projetos governamentais. Então a minha vida saiu do interior do Rio Grande do Sul. Peraí, mas como? Que salto foi esse? Porque o que aconteceu? Com 13, lavando caminhão, 14 anos de Xerox. Do Xerox me oportunizou a trabalhar em um computador, que já era um marco em 95 isso. Tá. E disso, eu, por 5 anos, me especializei muito em TI. Eu era muito certificado, fazia aquelas provas e tal, mas totalmente em casa, tá? Totalmente aproveitando o que o mercado sempre deu, né? Seja livro, seja curso. Então, eu tinha uma graduação técnica muito alta. E nas entrevistas, como eles precisavam de tecnologias muito de ponta, pouca gente, obviamente, está atualizado sempre. E eu era um dos mais atualizados. E ainda que eu saia da entrevista e ia estudar mais, eu estava all-in para aquilo dar certo. E o que a ONU faz? A ONU, ao invés de dar dinheiro para os governos, ela tem programas de desenvolvimento que ela dá mão de obra. Então, ela não dá a verba, ela contrata o profissional e diz, vai lá e ajuda a transformar esse governo em... Eu trabalhei em 2 projetos, um de cruzamento de CMS, de arrecadação, e outro para pegar fraude e tal, e o outro projeto de gestão de finanças públicas. Aí eu trabalhei nesse projeto aí por 1 ano, e aí eu entrei num ecossistema muito amplo, que é o ecossistema Microsoft, né? Aí minha vida decolou, e era interessante, porque quando eu comecei, em 2001, nesse mercado, a empresa me contratou para fazer software, né? Para desenvolver ideias de softwares novos para vender. E o que eu entendi na época é que o mais legal era vender o software. Porque de nada adiantava eu fazer o software. Então, o que eu fazia? A empresa, eu entrei, eu conversava com o cliente durante o dia, entendi o que ele precisava, eu à noite fazia em casa o software. De manhã eu já ia no cara para vender. O cara sempre comprava. Porque o cara disse, o cara me escutou, o cara já fez. E eu comecei a construir software dessa empresa, que virou uma empresa milionária, e fiquei por 12 anos nesse ecossistema Microsoft. Então, assim, eu fiquei vice-presidente, não, eu era diretor da América Latina, naquela empresa, em expansão, abri unidades fora, morei no Uruguai, fiquei muito tempo no Chile, Colômbia, e aí a minha vida ampliou. Aquele cara que não tinha dinheiro para fazer uma disciplina na faculdade, com 18 anos, eu não tinha condição, com 28 anos eu acabei só me formando nessa caminhada. Porque no início eu não tinha dinheiro. Na faculdade? Eu não tinha dinheiro no início. Tá. E segundo, eu viajava muito. Quando eu consegui ter condição de pagar, eu não tinha agenda para fazer. Okay. Então eu levei 10 anos para me formar. Então, nota que essa minha caminhada foi assim, foi tudo meio que além da expectativa, né? E quando eu me vi como pessoa, eu tinha uma vasta experiência técnica na América Latina, muito forte, conhecia muito o mercado, mas só quem trabalhava comigo me conhecia. Porque se olhasse meu currículo, eu era um cara que estourava nas empresas e os empresários que eu ajudava, mas eu tinha um currículo simples. Um cara que se formou em 10 anos na graduação, que trocou 5 vezes de curso, inclusive. Sim. 5 vezes? Troquei 5 vezes de curso. Curso diferente? Sim. Quais Universidades e curso diferente. Eu comecei com ciência da computação. Tá bom. Aí eu disse que achei que, tipo, não ia me ensinar nada de novo, porque eu já era muito bom técnico, e eu pensava, eu tenho que aprender outras coisas. Não me desafiava. Aí eu troquei para análise de sistemas, numa universidade em São Leopoldo, perto de Porto Alegre. Depois a minha universidade que eu trabalhava, ela passou a ter aquele curso, então eu transferi, porque eu tinha desconto, né, para lá. Só que aí eu fui desligado, já não tinha mais desconto, não tinha mais nada. Aí voltei para trabalhar em Porto Alegre, estudei nessa universidade de análise de sistemas de novo. Depois eu fui para a universidade que eu me formei, que é a PUC. Fiz sistemas de informação, também achei que não era para mim, e aí eu terminei fazendo administração. Fiz eu acho que o cara se formar tem que ter 60 disciplinas, eu acho que eu fiz umas 90. Caracas, mano. Porque eu sempre queria algo que me agregasse conhecimento, não algo que... Eu não queria o canudo. Você não... entendi. Mas isso é da essência. Óbvio que eu precisava, né? Lógico, eu queria acabar aquilo. Entendi. E naquele momento que eu me formei, eu tomei uma decisão junto com a minha esposa, que era assim, cara, eu vou investir tudo em educação para ser forte também no lado acadêmico. E aí eu passei a fazer um monte de curso fora, exatamente para isso. O que foi me trazendo, né? Então as duas vertentes foram muito fortes para fazer ter a carreira que eu tive. Porque é uma veia forte tua. Adoro, amo. Né? Foi que atraiu a gente, né? A gente começou conversando assim, exatamente. Por causa de livro, publicação exatamente. E de porra. Na verdade foi quando eu fui escrever meu livro que eu vi uma palestra tua na editora. E eu disse, cara, esse cara aí é diferente. Nunca tinha me visto. Nunca tinha te visto, não fazia... O pessoal olha pro meu shape, sabe que eu não seguia pro lado do esporte, né? E me chamou muita atenção. Mas eu guardei aquilo, sabe? Tipo, vou acompanhar esse cara. Eu comecei a acompanhar. E a Roseli, né? Passou um tempo, ela que nos apresentou, e disse, tu tem que conhecer o Joel. Né? Eu disse, eu quero conhecer o Joel. E aí a gente foi aquele dia tomar um café. E eu lembro que tu me perguntava assim, mas Bucho, cara, não quero nada, só vim pra te conhecer. Porque normalmente as pessoas devem te procurar para pedir coisa. Eu quero te conhecer, ver como é que a gente pode conversar, ver, porque sempre tem uma troca. Sim. E foi assim que a gente começou. E aí, óbvio, deu match de assuntos, né, etc. Caraca, que história, hein, cara? Uma história, eu acho que é uma história que tipicamente todo mundo tem, só que muitas pessoas talvez ainda estão nos seus pontos cinzas, sabe?
Porque eu acho que o repertório que a gente passa na vida é o que faz a gente ser, né? Ô Bush, a gente tem aqui no Brasil, o povo brasileiro, muitos brasileiros, eles chegam no momento da vida profissional, eles têm dúvida. Eles falam, pô, será que é isso que eu realmente quero fazer pra lá, pra frente, no meu futuro? Eles têm dúvidas sobre as suas vocações, as suas paixões, os seus talentos, e o mundo muito, né, tem muita oportunidade. E aí muitos querem fazer uma transição de carreira, ou uma transição de categoria. O que eu considero uma transição de categoria? Eu era um professor de educação física, que era assalariado, e depois eu fiz uma transição de categoria. Eu continuei professor de educação física, mas agora não era assalariado, agora eu era um autônomo. Tem gente que acha que sair do CLT e ir para o empreendedorismo é uma transição de carreira. Não, carreira é quando o cara é médico e depois ele vende, sei lá, roupa. Ele é médico e depois ele trabalha como chefe de cozinha. Cara, ele mudou totalmente a carreira. Você, consolidado, reconhecido, track record, viajado, pô, fez mentoria, fez formação fora do país, vai em tudo quanto é feira, congresso, seminário, evento. Esse ano decide encerrar um ciclo e começar um outro. Quais foram os motivos que fizeram você tomar essa decisão? Quanto tempo isso ficou na sua cabeça? Porque talvez tenha gente que pensa assim, putz, do dia pra